livro do Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, poder estar falando a palavra do Senhor, ao nosso pastor pela confiança. E vamos juntos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Êxodo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Êxodo, capítulo 1, versículo 1 até ou melhor, vamos ler até o 12 só. Todos acharam, amém? Eu vou ler apenas, acompanhe sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, por José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Versículo 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Amém? Bendito Deus eterno Pai, aqui estamos em Tua presença. Agradecemos ao Senhor por tudo que já foi feito aqui nessa manhã. Agora farei uso da sua palavra, usa a minha vida para abençoar a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos diante de um texto bem conhecido da igreja, que fala, do livro do Êxodo. E esse texto aqui me chamou muita atenção, porque nós lemos 3 vezes aqui que Deus multiplicou o povo de Israel na terra do Egito. Nós lemos isso no versículo 7, no versículo 12 e no versículo 20. Apesar de toda a perseguição, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a luta, a Bíblia diz que o povo se multiplicava e fortalecia cada vez mais. E eu comecei a meditar sobre isso e quero fazer um paralelo aqui da igreja com a nação de Israel. A igreja do Senhor com a nação de Israel. Você vai ver no final dessa mensagem que tem tudo a ver um povo com o outro. A nação de Israel é o povo separado de Deus, é o povo escolhido de Deus. Deus escolheu a nação de Israel para que ela fosse o seu povo. Ele chega a chamar a nação de Israel como a menina dos seus olhos. Quem mexe com a nação de Israel está mexendo com o próprio Deus. Então a Bíblia diz que a nação de Israel é o povo escolhido de Deus. É o povo que foi separado por Deus. E a igreja não é diferente. A igreja não é uma nação de Deus. A igreja é o povo eleito de Deus. A Bíblia fala que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Então, Israel foi escolhido como nação
propriedade particular, propriedade dele. E a igreja foi eleita por Deus, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. E uma coisa interessante que eu comecei a fazer um paralelo entre a nação de Israel e a igreja do Senhor, é algo que me chamou muito a atenção. Nós sabemos que a nação de Israel, ela começou com os filhos de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele teve 12 filhos. E desses 12 filhos nasceram ou se formaram 12 tribos. E nós sabemos também que lá no Novo Testamento, Jesus começou a sua igreja com 12 discípulos. No capítulo 10 do Evangelho que Lucas escreveu, a Bíblia fala que Jesus pegou 70 discípulos e enviou de 2 em 2 para pregar a sua palavra, anunciar as boas novas. E nós vemos também na nação de Israel, nós lemos no início aqui, que Jacó entrou com 70 filhos na terra do Egito, com 70 familiares na terra do Egito. Então veja que coisa interessante, 12 discípulos Jesus escolheu, 12 tribos nasceram de Jacó, 12 discípulos Jesus começou o seu ministério, 70 discípulos foram enviados para pregar a palavra em todo o mundo, começou com esses 70, depois dos 12, e com 70 familiares, Jacó entrou na terra do Egito. Isso não é por acaso, é um paralelo que Jesus e que a Bíblia está fazendo entre a nação de Israel e a igreja do Senhor. Começou com 12, continuou com 70 e hoje nós somos milhares e milhares para a glória de Deus. A nação de Israel começou com 12 tribos e entrou com 70 no Egito, e hoje são milhões e milhões de judeus espalhados pelo mundo inteiro. E o que me chama a atenção aqui, que da mesma forma que a nação de Israel, ela foi perseguida pelo faraó, tentou de todas as formas frear o crescimento da nação de Israel na terra do Egito. Assim está acontecendo e vem acontecendo no decorrer da história. Já tentaram de tudo para parar a igreja do Senhor, já tentaram de tudo para diminuir o crescimento da igreja do Senhor, já fizeram de tudo para atrapalhar o crescimento da igreja do Senhor, mas eu tenho uma notícia boa para te dar nessa manhã. A igreja do Senhor, quanto mais perseguida, mais ela cresce, quanto mais bate, mais ela cresce, quanto mais perseguem, mais ela cresce. Sabe por quê? Porque esta obra não é de homem, essa obra é do Deus Todo-Poderoso. Então deixa bater, deixa perseguir, porque a igreja vai continuar crescendo para a glória do nome do Senhor. Quantos acreditam nisso? Levante a tua mão nessa manhã, porque você faz parte dessa igreja. Então não podemos olhar para a igreja sem olhar para a nação de Israel. Aí eu continuei mergulhando e tentando fazer um paralelo do que o faraó fez com o que está sendo feito hoje. Você vai ver que tem muita coisa em comum. Primeiro precisamos entender que este faraó aqui, que começou a perseguir o povo de Deus, foi o rei Amós, o fundador da 13ª dinastia de faraós. Você sabe muito bem que faraó não é o nome de uma pessoa, faraó é um título. Então o nome desse rei aqui era Amós. E esse rei aqui, quando ele começou a governar o Egito, já tinham se passado 200 anos. 200 anos haviam se passado, ele já não sabia, nós lemos aqui, ele já não sabia quem era José. Não contaram para ele o que José fez, não contaram para ele como José livrou o Egito da fome. Ele não conhecia a José. Ele não conhecia quem foi José. Ele não procurou saber quem era esse tal de José. A Bíblia diz isso. E assim mesmo acontece na atualidade. A coisa pior que tem é quando nós desconhecemos a nossa história. É quando nós não olhamos para aqueles que vieram antes de nós. É quando não olhamos para aqueles que plantaram um fundamento. Vamos falar da nossa igreja, das Assembleias de Deus aqui no Brasil, que já passa de 100 anos, e nós começamos a menosprezar aqueles que foram antes de nós. Para nós estarmos sentados hoje aqui numa cadeira confortável, com ar-condicionado, com um templo bonito, muitos passaram antes de nós. Então não podemos esquecer a história, não podemos esquecer ou menosprezar aqueles que passaram, porque todos têm uma parcela importante na obra de Deus.
Se nós ficarmos aqui, pastor, mais 50 anos, mais 100 anos, se Jesus não vier, quem vier depois de nós vai sentar em cadeira melhor do que essa, vai estar mais bonito do que hoje, mas nós passamos por aqui e fizemos a nossa parte. Aquele povo que não guarda a sua história é um povo empobrecido, mas eu glorifico a Deus, porque na igreja do Senhor nós reconhecemos aqueles que vieram antes de nós e nós estamos aqui nessa manhã. Mas esse rei, ele só olhou para o presente. Ele olhou para aquele povo e falou assim: esse povo está crescendo demais. Esse povo está se multiplicando. Está chegando ao ponto de ter mais hebreu, mais judeu do que egípcio. Se acontecer uma guerra, olha a mentalidade dele. Se acontecer uma guerra e esse povo se unir a outro povo, nós seremos derrotados. O que nós temos que fazer? Vamos frear o crescimento desse povo. Vamos acabar com o crescimento desse povo. Qual foi a primeira atitude que o rei falou? Só há uma forma de frear o crescimento do povo. Vamos aumentar a carga do seu trabalho. Vamos aumentar os seus tributos, vamos tributá-los mais, vamos fazer, não vamos mais pegar a matéria-prima e dar para eles produzir os nossos tijolos, não. Agora eles vão ter que ir atrás da sua própria matéria-prima e vai ter que produzir a mesma quantidade de tijolos que eles produzem atualmente, como a gente fornecendo para eles. Então a primeira alternativa dele: vamos oprimir o povo. Vamos tributar o povo, vamos fazer de tudo para que esse povo pare de crescer, porque se eles estiverem sendo perseguidos, açoitados, machucados, eles não vão ter tempo de mais nada e vão parar de crescer. O que está acontecendo na atualidade, não é de hoje que os governos tentam taxar as igrejas. Não é de hoje, o pastor sabe disso, não é de hoje que eles tentam leis e leis para taxar a igreja, para cobrar imposto da igreja. Teve uma época que eles queriam obrigar os dízimos todos serem depositados em conta para poder assim tributar a igreja. Ou seja, eles querem de toda forma tributar a igreja para frear o crescimento da igreja. Mas não adianta, se for tributar que tribute, se inventar lei que invente, mas a igreja do Senhor ela vai continuar crescendo para a glória de Deus. Surgiu o Pix, que eu dei um estudo há uns anos atrás aí. Muito bom, não cobra nada, já está começando a se cobrar também a transação através do Pix. Já estão começando, pastor, o processo para começar a cobrar taxas através do Pix também. E nós hoje, tudo ou quase tudo é Pix, é débito. E tudo isso vai na conta, e tudo isso vai gerando tributo, e tudo isso vai gerando a receita, fica com o olhão grande em cima, porque ele quer de todo jeito tributar, aumentar a carga da igreja, sem contar as leis que estão sendo feitas para prejudicar o crescimento da igreja. Lá em São Paulo, por exemplo, já não se pode mais pregar em trem. Você já não pode mais pregar em locais fechados. Em praça pública ainda se prega, mas em lugar fechado, tem muitos lugares que já não se pode mais pregar em lugar fechado, porque você está desrespeitando quem está naquele ambiente. Então, de tudo eles vêm fazendo para frear o crescimento da igreja. Leis estão sendo surgidas, tudo está sendo feito para tentar frear o crescimento. Sabe por quê? Porque o faraó da atualidade, ele fica olhando e dizendo: esse povo está crescendo demais, esse povo está me causando problema, esse povo quase que me tirou a eleição, esse povo quase que me derrubou, esse povo tomou um lado, esse povo está muito forte, esse povo está muito poderoso, e ele quer frear, ele quer impedir, mas pode fazer o que quiser. A igreja vai continuar crescendo, se multiplicando e crescendo para a glória de Deus. Quantos acreditam nisso? Levante a tua mão e adore a Ele, porque você e eu fazemos parte dessa igreja. A igreja foi perseguida na Inquisição,
A igreja foi perseguida pelos romanos, a igreja foi perseguida de todo lado, a igreja foi perseguida até pelos seus, a igreja foi perseguida pela igreja católica, mas a igreja continuou crescendo, crescendo e crescendo para a glória de Deus. Sabe por quê? Essa obra não é de homem, essa obra é do Deus Todo-Poderoso, e eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte desse povo escolhido, separado, eleito por Deus, e que um dia Ele virá nos arrebatar e estaremos para sempre com eles. Então tentou isso. Aí o versículo 12 diz: mas quanto mais oprimia, mais crescia Laís. Quanto mais perseguia, mais o povo fazia filho. Quanto mais perseguia, olhava para o povo, o que está acontecendo? Aumentamos a carga, aumentamos o tributo, o custo de vida aumentou para eles. Eles estão mais cansados do que antes, mas esse povo continua crescendo. Perseguiram os discípulos, os 12. Perseguiram os 70, perseguiram a igreja primitiva, e a igreja foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, e hoje chegou aqui em Silva Jardim, e nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor, irmão. Isso é motivo para você glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque você está num projeto que não é de homem. Nós fazemos parte de um projeto que nasceu no coração de Deus. Empresa fecha, mercado fecha, bolsa de valor fecha, fecha boate, fecha centro de macumba, fecha tudo, mas a igreja não fecha, porque a obra é do Senhor. Império levantou, império caiu, império surgiu, império desapareceu, império romano, império babilônico, império medo-persa, tudo quanto foi império, levantou e caiu, levantou e caiu, levantou e caiu. A igreja levantou e continua subindo. Continua crescendo para a glória de Deus. Porque é de Deus, irmão. Aí falou assim: aumentou o tributo, não teve jeito. Aumentou as cargas, não teve jeito. O que eu vou fazer agora? Vou matar os meninos. Vamos matar os meninos. Aí chegou e falou assim para as parteiras hebreias: olha, se nascer menina, deixa viver. Se nascer menina, menino, mata. Não queremos mais que nasça menino. Vai nascer só menina. Aí a Bíblia diz que tinha duas parteiras, Sifrá e Puá. Teve umas rebeldes lá que obedeceu. Sempre tem uns rebeldes, né, que obedeceu e matava os garotos. Mas essas duas não. Quando chegava para elas fazer o parto, elas fazerem o parto, elas não matavam os meninos, escondiam os meninos. Aí olhou assim e falou: não é possível. Não é possível. Os meninos, eu estou vendo os meninozinhos correndo aqui no Egito. Eu estou vendo criança de colo no Egito, menino, no Egito. Eu não mandei matar os meninos. Mas a Bíblia diz que Deus fez bem a Sifrá e Puá a elas, porque elas não obedeceram à voz do faraó. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu casas para elas. Porque não obedeceram o mandado do faraó, irmão. Você não está sujeito ao mandado do faraó. Você está sujeito ao mandado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Pastor, qual é o paralelo entre deixar só as meninas vivas? Irmãos, entenda uma coisa. Satanás não trabalha com imediatismo. Isso entrou na igreja agora. As pessoas acham que entra na igreja hoje, daqui a 3 meses tem que estar rico. Não. Jesus não trabalha, o reino do inferno não trabalha assim. Ele trabalha a médio e longo prazo. O que está acontecendo hoje no Brasil já vem sendo planejado há muito tempo. Agora está mais ferrenho. Sabe por quê? Porque a volta de Jesus está próxima. Pastor, qual é o paralelo em ter só menina?
eu vou lhe falar uma forma simples, você já deve ter até entendido. Menina com menina não gera. Pessoas do mesmo sexo não reproduzem. Pessoas do mesmo sexo não dão continuidade à sua linhagem. Então, naquele momento não surtiria efeito, mas passados-se 20 anos, teriam uma rama só de meninas. Os meninos já teriam ficado mais velhos e não teriam nascido mais. Então ficaria só meninas no Egito. E assim ele imaginou, vamos frear o crescimento desse povo. Menina com menina não gera. Então não vai ter como crescer. O que é que estão fazendo hoje com essas leis que estão vindo por aí? A ideologia de gênero, casamento de pessoa do mesmo sexo, casamento de pessoas do mesmo tipo, casamento de pessoas do mesmo sexo, homem com homem não gera, mulher com mulher não gera. É isso que o inferno está tentando implantar na sociedade moderna. E tem igrejas que estão aceitando esse tipo de coisa, mas não adianta, a igreja do Senhor não entra nessa conversa fiada. Homem gosta de mulher, mulher gosta de homem, homem fica com mulher, mulher fica com homem, menino gosta de menina, e assim a obra de Deus vai continuar crescendo para a glória de Deus. A sociedade pode aceitar, pode casar homem com homem, mulher com mulher, faça o que quiser, mas tem uma igreja na terra que ela vai continuar crescendo e nossos filhos vão crescer para servir ao Deus Todo-Poderoso. Quantos estão entendendo? Levante a tua mão e adore ao Senhor. A igreja é a última esperança da terra. Então, você que é professor, você que é professora, você que trabalha com educação, seja uma cifrá e uma poala na sua escola. Não ensine ideologia de gênero. Não entre por esse caminho, porque o currículo escolar está mandando. Eu quero profetizar para você, que é professor e professora, Deus vai estabelecer casa para você, e você vai ser abençoado, permanecendo nos ensinamentos do Senhor. Quantos recebem isso, levante a tua mão e adore ao Deus Todo-Poderoso. Homem com homem não gera, mulher com mulher não gera, mas na igreja ainda tem homem, tem mulher. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Estratégia, pastor, do diabo para frear o crescimento. Aí, quando eu falo sobre isso, eu sempre abro um adendo nisso aqui. Estamos vivendo uma fase difícil na igreja. Eu sempre falo isso, eu tenho que falar. Eu preguei sobre isso lá no Embaú. Pastor Fernando me ligou essa semana, pastor, e falou assim: pastor, depois que o senhor pregou aqui, apareceu mais 5 grávidas aqui na igreja. Inclusive, eu também estou, com a minha esposa. Pastor Fernando vai ter outro filho, falou comigo. O que o senhor falou? Vou falar aqui também. Na minha época, quando eu casei com a minha esposa, tinha 21 anos. Ela tinha 23, 24. Nossos filhos nasceram um atrás do outro. Hoje os irmãos conhecem, todo mundo grande. Todo mundo já adulto, um casou, o outro vai casar, e a Merinha está esperando o Senhor. E nós tivemos filhos rápidos. Então, o conjunto da igreja tinha 3 meninos lá para cantar, de criança. Hoje em dia, os casais, os jovens da igreja, estão casando tarde, 27, 28, 29. Com isso, os filhos nascem tarde também. E quando nasce? E com isso o que está acontecendo? O número de criança por casal na igreja está diminuindo. Isso é uma realidade, pastor. Antigamente nós íamos na igreja, o conjunto de crianças era maior do que o conjunto das irmãs e o conjunto de jovens. Era criança para dar com o pau. Você chegava numa igreja, pastor Israel chegava na igreja, já tinha um conjunto de crianças, né, pastor Israel? Já tinha 12 crianças para cantar no conjunto, eu ouvi aqui. Hoje em dia o casal quer um quando quer. Quando quer. Em contrapartida, vou lhe dar um dado estatístico. Enquanto os cristãos estão fazendo menos filhos, os muçulmanos, eles estão fazendo mais filhos. Existe uma estatística que cada muçulmano, ele tem pelo menos 10 filhos. O que, pastor, o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer
que daqui a 20, 30 anos, se essa mentalidade continuar do mesmo jeito, vai ter muito mais muçulmano do que crente, filho de crente. Porque o muçulmano, ele cria o seu filho na lei do Islã. Não tem esse negócio de querer ser muçulmano, não. É criado na lei deles, não é igual filho de crente. Hoje eu não quero, vou falar. Hoje eu não quero ir para a igreja, não, larga em casa. Hoje eu não vou para a escola dominical, não, larga em casa. Ah, hoje é culto de criança é muito chato, larga em casa. Vou deixar na creche, vou deixar na babá, vou deixar com o pai, vou deixar... Não deixa, traga o teu filho para a casa do Senhor. Ele não tem querer, quem manda nele é você. Crie seus filhos no caminho do Senhor. Quantos recebem essa palavra aí? Levante a tua mão nessa noite, nessa manhã. O muçulmano não tem esse negócio de querer, não. Vai ter que decorar o Alcorão. Vai ter que aprender as leis. Vai ter que seguir. Então, com isso, a igreja, em número de filhos de crente, está diminuindo. Está diminuindo. Isso é uma estatística. Eu cheguei a uma conclusão, sabe do quê? Que bisavô vai parar de existir daqui a pouco tempo. Daqui a pouco tempo não tem mais bisneto, nem bisavô na igreja. Vou lhe provar estatisticamente. Vou falar da minha família, né? Falar da dos outros não vale. O meu filho mais velho vai ter o meu netinho agora. O Guilherme está vindo aí. Amém? As criancinhas que se preparem, porque o Guilherme está vindo aí. Daqui a 20 anos vai ser uma benção, né? Então. O senhor tem 24 bisnetos. É porque teve 12 filhos, isso aí. Então, deixa eu seguir meu raciocínio. Então, meu filho tem 28 anos. Tem mais, né? 29. Meu filho mais velho, 29. Ele está aí não, né? Rebelde está aí não, né? 29 anos. Ele vai ter filho agora. Vai ter filho agora. Eu já estou com 53, 52. Se meu neto casar daqui a 20 anos... eu vou estar com 73, nem sei se vou chegar lá. Então, até ele resolver, pastor, até o filho dele, para eu ter um bisneto, eu não vou ser bisavô, sinto muito lhe informar. Então, é algo que está acabando. Está acabando. O pastor, mas o senhor está dizendo que a igreja vai continuar crescendo? Vai, porque o crescimento da igreja não é biológico. O crescimento da igreja não é biológico, não. O crescimento da igreja é sair por aí pregando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Você tendo filho ou não tendo filho, a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Como é que vai ser, pastor? Jesus vai lá no mundo através da minha vida e da sua. E vai salvar uma tribulada dessa que já tem 10 filhos. E o conjunto vai encher para a glória de Deus. Quantos acreditam nisso? Levante a tua mão e adore a Ele. A igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. A igreja vai continuar crescendo. Porque isso aqui é um projeto de Deus. Essa obra é um projeto de Deus. E as parteiras falaram, não vamos fazer isso. E foram procurar saber delas, o que está acontecendo? Não, as hebreias são muito fortes. E quando chega, o menino já nasceu e não tem mais jeito, a mãe já levou embora. Estratégia. Mulheres de Deus, vocês que estão aqui, trabalham na área da educação, trabalham como professor, enfim, tenha estratégia de Deus. Você não está onde você está para obedecer a Faraó. Você não está aonde está nós como obreiros. Nós não fomos chamados por Deus para fazer casamento de pessoa do mesmo sexo. Mas é lei, irmão, ou você obedece a Deus, ou você obedece à lei dos homens. Não fomos chamados para esse negócio. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres de Deus que vão se levantar contra tudo e contra todos e dizer, eu não vou obedecer a Faraó, eu vou obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Se você é um desses, levante a tua mão e adore ao Senhor, porque o Senhor está contando com você e comigo.
Como o pastor sempre diz, mas a igreja, ela segue caminhando para a glória de Deus. E naquele grande dia seremos milhões e milhões, milhares de milhares, sumiremos dessa terra, sairemos desse mundo e estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero fazer parte desse povo. Para encerrar, porque hoje tem muita coisa para fazer, o faraó chegou e falou assim, não tem jeito, essas meninas... as parteiras não estão nos obedecendo. Ele olhava, pastor, para o Egito e os meninozinhos correndo pelado no Egito. Falei, o que está acontecendo, gente? Mandei matar os garotinhos, só estou vendo menina. Os catarrentozinhos tudo correndo, para lá e para cá. O farol olhou aqui e ficou doido. Falou, o que está acontecendo? Esses meninos já era para ter matado tudo, já era para ter acabado com tudo. E está brotando menino de tudo quanto é lado. Está brotando menino de tudo quanto é lado. Não adiantou a minha ideologia de gênero. Não adiantou eu fazer lei. Não adiantou eu falar para uma criança de 5 anos que ele pode escolher se ele é menino ou menina. Não adiantou vestir ele de rosa. Não adiantou vestir-la de azul. Não adiantou nada. Esse povo continua. Esse povo continua multiplicando. Aí falou assim, faz o seguinte, vamos jogar os meninos. Ele queria matar as meninas. Queria matar os homens. Satanás, eu vou falar. Satanás está matando muito menino dentro da igreja. Satanás está matando muito menino dentro da igreja. Tem um espírito de homossexualismo entrando dentro das igrejas de uma forma terrível, você não queira saber. Famosos cantores gospel, essa semana passada, retrasada, mais outro que já não quer mais cantar o gospel e já está todo, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esse espírito está entrando em muitas igrejas, mas em nome de Jesus, pela autoridade, levante a sua mão e receba nessa noite. Esse espírito não vai entrar na tua casa. Esse espírito não vai entrar aqui na igreja. Esse espírito não vai pegar a tua família. Se você crê nisso, levante a tua mão, irmão. E levante a mão para o alto. Esse espírito não vai entrar na minha casa. Lá em casa tem menino, lá em casa tem menina. E a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Aí disse assim, vamos fazer o seguinte, continua aparecendo menino. E a Bíblia diz que Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortalecia muito. Aí ele lançou uma outra estratégia, vamos jogar no rio. Nasceu menino, joga no rio. Nasceu no rio, joga no Nilo. Nasceu no rio, mata afogado. Nasceu menino, mata afogado. Da onde ele pensou que seria a derrota do povo de Deus, Deus levantou o libertador. Quem está entendendo? Olhe para quem está entendendo. Diga aí, você está entendendo onde eu quero chegar? Da onde eles acharam que seria, Ismael, a derrota do povo de Deus, era da onde Deus estava levantando o libertador. Aonde eles pensam que vão acabar com a igreja, aonde eles pensam que vão destruir a igreja, aonde eles pensam que vão perseguir a igreja, é daí que Deus levanta crentes, é daí que Deus levanta homem e mulher de Deus, é daí que Deus levanta e a igreja vai crescendo para a glória do Senhor. Joga no rio, é para jogar no rio? Tá bom. Aí nasce quem? Moisés. Nasce Moisés. Aí a mãe de Moisés pegou, não vou jogar meu menino no rio, coisa nenhuma. Fez um cestinho, betumou ou calafetou, impermeabilizou para não entrar água, deixou bem vedadinho. Pegou o menino Moisés, que era para ser jogado dentro do rio para ser morto, falou, meu filho, eu não jogo no rio. Eu não vou obedecer a Faraó. Não jogue teu filho na mão de Faraó, irmão. Não jogue teu filho na mão do mundo. Não jogue teu filho nos costumes do mundo. Quem manda lá é você. Não deixe, eu vou falar, não deixe ele vestir a roupa que ele quer vestir, cantar o que ele quer cantar, ver o que ele quer ver, fazer o que ele quer fazer. Não faça isso. Ele vai ver o que você deixar de ver. Ele vai vestir o que você deixar de vestir. Ele vai falar o que você deixar de falar. Ele vai ler o que você deixar de ler. Porque o filho é seu e a responsabilidade é sua. Joquebede falou, o meu filho eu não vou matar afogado. O meu filho eu não vou matar no rio Nilo.
fez um cestinho, colocou Moisésinho lá dentro do cesto. Miriam, vai acompanhando aí. Vai acompanhando. E o cestinho foi providenciado por Deus e foi parar na mão da filha de Faraó. Plano de Deus. Ele quis matar, eu vou botar o libertador dentro da sua casa. Ele quis acabar com a gente, eu vou botar o libertador no palácio. Ô, irmão, quando Deus quer fazer, levante a tua mão. Quando Deus quer fazer, não tem jeito, vão tentar te matar, vão tentar te parar, vão tentar lhe pisar, vão tentar acabar com você. E Deus fala, vou colocar você na casa do rei, eu vou colocar você no palácio, eu vou colocar você perto do inimigo. E de lá Deus levanta o libertador. Pensaram que iam matar Jesus, agora a gente acaba com essa seita. Prenderam Jesus, bateram em Jesus, penduraram Jesus no madeiro, pregaram Jesus, ele morreu na cruz. Moisés foi colocado, olha só que coisa linda, Moisés foi colocado com 3 meses no cestinho. E quando chega escute isso, irmão, quando chega na mão da filha de Faraó, o que a filha de Faraó fez? Não tem como eu amamentar essa criança. Devolveu Moisés, sem ela saber, para a sua própria mãe. Ainda pagou. Ainda deu salário. Olha que coisa linda. Ela pega Moisés, não posso cuidar. Não foi eu que gerei, não tenho leite para amamentar. Quem aparece lá? Eu tenho uma hebreia lá que pode cuidar. Miriam, a irmã dele, sem saber. Tem uma mulher que pode cuidar dele, está com o peito cheio de leite lá. Pode mandar de volta. É mesmo? Tá bom, então manda ele de volta, ainda vou dar um Bolsa Família. Ainda vou dar um Bolsa Família para ela. E mandou Moisés para a casa da sua mãe. E ela criou Moisés até Moisés ficar grandão, fortão, ensinando a lei para Moisés. Moisés, você pertence àquele povo não. Você pertence a esse povo aqui. Você não é do Egito, você é de Israel. Você não é do mundo, você é da igreja. Você não é de lá, você é daqui. Você vai voltar para lá, mas você é daqui. Você vai para a faculdade, mas você é daqui. Você vai para o trabalho, mas você é daqui. Você vai para a prefeitura, mas você é daqui. Você vai para o mundo, mas você é daqui. Você não é de lá, você é daqui. Levante a tua mão e adore ao Deus Todo-Poderoso. Só você que é daqui, adore ao Deus Todo-Poderoso, porque nós não somos do Egito, nós somos de Israel. Pegaram Jesus, prenderam Jesus, mataram Jesus, crucificaram, mataram, fizeram de tudo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e nos libertou do pecado, da morte e do juízo. E por isso estamos aqui nessa manhã, para participar do corpo e do sangue do Senhor. José foi para o Egito, ficou 40 anos lá e libertou o povo de Israel. Tirou Israel do Egito, levou o povo para o deserto e lá eles adoraram ao nome do Senhor. Da onde acharam que ia ser a destruição, Deus levantou o libertador. E a nação de Israel continua crescendo, e a igreja continua crescendo. Então eu quero encerrar aqui dizendo, não fique preocupado. Tem crente que ficou preocupado, meu Deus do céu, o outro ganhou, o que vai ser? Não vai ser nada. A igreja vai continuar crescendo, irmão. A igreja não depende de presidente da república. A igreja não depende de deputado, de senador, de governador. A igreja está nas mãos de Deus. Se fechar a igreja, a gente vai para a rua. Se fecharem a rua, a gente vai para a praça. Se fecharem a praça, a gente vai para o morro. Se fechar o morro, a gente vai para dentro da caverna. Mas a igreja do Senhor, ela vai continuar crescendo para a glória de Deus. Só que você que faz parte dessa igreja, fique de pé nessa noite, nessa manhã. Olhe para quem está do teu lado e diga assim para ele ou para ela: haja o que houver. Diga, haja o que houver. A igreja vai continuar crescendo, pastor Marcos João. A igreja vai continuar crescendo, a igreja vai continuar crescendo. A unidade vai continuar crescendo. Aleluia, aleluia, as irmãs vão continuar crescendo. O conjunto de homens vai continuar crescendo, porque essa obra é de Deus. Você fazendo filho ou não fazendo filho, a igreja vai continuar crescendo.
Você fazendo filho ou não, a igreja vai continuar crescendo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você que não casou ainda, moço, moça, acelere esse negócio aí, porque a igreja vai continuar crescendo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Não entre nessa conversa do inimigo, um filhinho só, tá bom nada. Para multiplicar tem que ser mais de um. É de 2 para lá. Quem quer ter mais de um, levante a sua mão aí. Olha lá, ele levantou a mão lá. Ó. Vai vir filho aí, amém? Cadê tesouro? Ó, Eli, por que você não levantou a mão? Levanta a mão. Amém? Deus vai continuar multiplicando e crescendo para a glória do nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o custo de vida está muito alto. Faraó fez isso lá também. Deus que deu condição para criar um, tu vai criar 2, 3, 12, igual o pastor Israel. E a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Quanto recebem isso, levante a tua mão nessa noite, nessa manhã, e adore ao Deus Todo-Poderoso, porque a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Última vez que eu preguei isso, tem 5 grávidos em baú. Então, pastor, se prepara aí para apresentar a criança aqui, em nome de Jesus. Nada, escute isso, irmão, nada para o crescimento da igreja, nada para. Nada impede o crescimento da igreja. De um jeito ou de outro a igreja vai crescer. De um jeito ou de outro a igreja vai crescer. Ou biologicamente, você gerando filhos, ou Jesus salvando aqueles que já geraram. Na cidade aqui, irmão, você sabe disso melhor do que a irmã Lena, que trabalha na saúde. Tem meninazinha de 15, 16 anos que já tem 3 filhos. Olha que beleza para ganhar essa alma para Jesus, para trazer as criancinhas para a igreja. Tem gente que tem 5, 6, 10. Vamos ganhar essas almas para Jesus e trazer essas criancinhas tudo para a igreja. Vamos encher o conjunto de criança e vai ser uma bênção para a glória de Deus, irmão. A igreja do Senhor, ela vai continuar crescendo para a glória de Deus. A igreja do Senhor não vai ser parada por nada. A igreja do Senhor é igual quando você vai fazer o omelete, né? Você joga o ovo ali, quanto mais você bate, mais o omelete cresce. Quanto mais você bate na massa do bolo, mais ela cresce. Quanto mais bate, mais cresce. A igreja do Senhor só cresce em meio à perseguição. Isso é histórico. A igreja do Senhor só cresce no aperto. É no aperto que a igreja cresce. O povo ora mais, o povo jejua mais, o povo vem mais para a igreja. É no aperto que a igreja vai crescer. Eu quero orar por nós aqui nessa noite. Para você que entrou aqui desanimado, estou desanimado com esse negócio de igreja. Você está no melhor lugar do mundo. Eu estou desanimado, a igreja, ó, a minha igreja, está indo pouquinho a gente no cu, daqui a pouco esse negócio vai estar cheio, porque isso aqui é de Deus, irmão. Lá na minha igreja, na minha congregação, está indo pouquinho a gente. Deus vai começar a sacudir, Deus vai começar a apertar, Deus vai começar a dar um probleminha lá, uma luta, uma dificuldade, e você vai orar e a igreja vai crescer. Isso acontece individualmente e acontece coletivamente. Quando você está meio relaxadão, Deus não dá um aperto. Deus joga uma lutazinha, uma provazinha, uma doençazinha, um desempregozinho. Aí você corre logo por lá perto de Jesus e fica todo faceiro na presença do Senhor. É Deus quem faz isso, irmão. Porque a obra é dele, a obra é dele, a obra é dele, a obra é dele. Quantos creem nisso? Levante a tua mão nessa manhã e vamos adorar a Deus nessa manhã, porque Ele está aqui. Você faz parte. Irmão, você tem que sair daqui batendo no peito dizendo: eu faço parte de um projeto de Deus. Eu faço parte de um projeto de Deus. Eu não faço parte de um governo. Eu não faço parte de um clube de futebol. Eu não faço parte de uma escola de samba, que hoje levanta, amanhã cai. Amanhã levanta, daqui a pouco está na 2ª divisão. Não, você não faz parte desse negócio. Você está num projeto de Deus. Ela vai estar sempre em primeiro lugar, crescendo, 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 crescendo para a glória do Senhor. Então levante a tua mão e adore a Ele, porque você faz parte de um projeto vencedor. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa manhã. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa manhã. Feche os teus olhos, segura a mão desse crente que está ao teu lado. E eu quero orar com você nessa manhã. Para você que está desanimado,
está olhando para a igreja dizendo, esse negócio não vai dar certo, esse negócio é um projeto falido é o inferno, a igreja é um projeto vencedor de Deus. Bendito Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença nessa manhã. Quero em primeiro lugar agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja através dos séculos. Desde o início a igreja foi perseguida, a igreja foi caluniada, a igreja fizeram de tudo para parar. Mas eu glorifico ao Teu nome, porque como diz a Tua palavra, que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a Tua igreja. Eu glorifico ao Senhor por todos que estão aqui. E te peço nessa manhã, ajuda-nos, fortalece-nos, enche-nos da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti. Ajuda-nos a ser uma gente que vai fazer a Tua igreja crescer e crescer e crescer para a glória do Teu nome. Pai, eu lhe peço, fortalece aquele que está fraco. Levanta, Deus, aquele que está caído. Ajuda aquele que precisa de ajuda. Espírito Santo de Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos. E eu profetizo nessa manhã, na autoridade que há no Teu nome, crescimento para esta obra. Crescimento nas congregações. Crescimento nas congregações. Crescimento nos departamentos. Eu quero profetizar, Pai querido, munido da unção do Teu Espírito. Crescimento familiar. Crescimento nas almas. Crescimento nas almas que vão aceitar a Ti como Salvador. Nesse congresso de homens. Crescimento, crescimento é o que eu profetizo nessa manhã. Com perseguição ou sem perseguição, a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Dê um abraço nesse crente que está ao teu lado e diga para ele, você está no melhor lugar do mundo. Levante, abrace e diga para ele, você está no melhor lugar do mundo. Você está num projeto vencedor. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Obrigado.